Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre um assunto bem diferente. Quero falar com vocês sobre o minimalismo e qual o primeiro passo para quem quer começar a ter uma vida mais minimalista. Primeiramente, eu acho que todo mundo já sabe o que é minimalismo, né? Aqui nas redes sociais isso já é falado há muito tempo. Mas eu vou só dar uma resumida. Minimalismo nada mais é do que quando uma pessoa se dispõe a se livrar de todos os excessos da sua vida para se concentrar naquilo que é muito mais importante, naquilo que agrega muito mais na sua vida. Se livrar dos excessos, desapegar das coisas que são inúteis, tirar da sua vida tudo que não for essencial e que não te agrega em nenhum benefício. Então hoje eu vou falar, na verdade, sobre minimalismo na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na decoração, enfim. Vamos começar pelos objetos primeiro, porque eu acho que quando a gente inicia com os objetos é mais impactante quando você vê as coisas acontecendo, quando você vê o menos e sempre o essencial. Então, o primeiro passo, a gente precisa primeiro se habituar com a técnica de destralhar a casa. Destralhar nada mais é do que o decluttering, né? Que é você tirar 15 minutos que seja do seu dia para eliminar todos os excessos dos cômodos. Tirar tudo aquilo que é lixo. É você passar em cada cômodo e retirar, por exemplo, CDs velhos, canetas sem tinta, sem tampa, revistas antigas ou que não servem mais. Lá no blog eu fiz um post com uma lista de coisas que você deve se livrar da sua casa imediatamente. É uma lista de coisas que a gente consegue destralhar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para poder você ir lá e ver se de repente você não encontra alguma coisinha que está lá naquela lista que você pode eliminar imediatamente, tá bom? Então, por onde que a gente pode começar a destralhar? Bom, eu sugiro que sempre você escolha um cômodo da casa primeiro, porque na verdade não é muito fácil a gente desapegar de algumas coisas, né? Então a gente às vezes tem algum amor sentimental por algum objeto e que muitas vezes não está sendo mais útil na sua casa e ele só está ali parado, acumulando sujeira, ocupando espaço. Então a gente vai começar escolhendo um cômodo da casa. Quando eu comecei a fazer essa técnica aqui em casa, foi logo depois que a gente se mudou. Então o primeiro cômodo que eu me apeguei a destralhar foi o quarto. Então vamos supor que você escolheu o quarto. Então o ideal para que seja menos doloroso é que você escolha apenas um móvel desse quarto. Então nesse quarto provavelmente vai ter a cama, guarda-roupa, uma escrivaninha ou talvez uma cômoda. Eu ataquei logo o guarda-roupa quando eu fui fazer a técnica de destralhar no quarto, né? Então eu ataquei o guarda-roupa primeiro. Então quando você abrir o seu guarda-roupa, comece por lá. Separe as roupas que você mais usa e aquelas que você não está usando já tem um ano. Eu separei aquelas roupas que já tinham um ano que eu não usava. Então eu separei aquilo que estava bom para doar e aquilo que estava ruim para literalmente jogar no lixo ou talvez reaproveitar para alguma coisa. E uma dica que eu dou é que toda vez que você fizer essa separação, aquelas roupas que você vai doar ou que você vai reaproveitar e aquelas que vai para o lixo, que você faça isso imediatamente. Se você separar e deixar numa sacolinha, numa caixa, ali no cantinho da sua casa e ficar lá por dias, você vai correr um grande risco de ir lá no meio da semana, correr naquela sacola, abrir e arrancar uma peça de lá. Então, de nada vai valer todo o seu esforço, né? Então, depois que você fez toda essa separação, que é a parte mais difícil, a gente sabe que tem algumas roupas que temos, assim, um apego e tal, que é muito difícil de largar, mesmo que a gente não use, mas a gente gosta do tecido, gosta da estampa, enfim, ou você pagou super caro naquela roupa e você fica com dó de desfazer dela, mas tudo gera um sacrifício. Então, é aquele ditado: toda mudança gera um desconforto. Então cabe a você escolher se você vai preferir ficar acumulando coisas ou se você vai sacrificar um pouquinho para se sentir livre. Uma dica também que eu dou para você destralhar, que são algumas coisas que a gente costuma acumular, são aquelas roupas íntimas, sabe? Que a gente costuma deixar lá no cantinho, que a gente não usa há muito tempo. Então, assim, sutiã, calcinha, outros tipos de roupas íntimas que você tá vendo que tá meio desgastado, meio velho, feio e tal. Não se apeguem a essas coisas, gente. Desapega, separa lá na sacolinha também para jogar no lixo. Existem alguns lugares que aceitam roupas íntimas para doação se elas estiverem em bom
estado e se você não usou muito. Então dá uma pesquisada aí na internet, porque tem alguns lugares que aceitam sim, e existem pessoas que também estão precisando de peças desse tipo. Depois de finalizado o primeiro móvel ou o primeiro ambiente, imediatamente você já comece no outro móvel ou no outro cômodo. É importante que você termine sempre um cômodo primeiro para depois começar o outro, porque senão você vai se perder na hora de destralhar e vai virar uma bagunça e aí de nada vai adiantar. Normalmente, no primeiro cômodo é sempre o mais difícil, a gente sempre fica na dúvida do que a gente pode reaproveitar, jogar fora, doar, do que manter. É extremamente normal a gente ter essa dificuldade no primeiro cômodo, mas depois que você passa por esse obstáculo, passa por essa fase difícil, vai começar a virar um hábito e você vai começar a fazer isso quase todos os dias. Não que você tem que fazer as suas roupas todos os dias, mas o hábito de destralhar. Pelo menos 15 minutos do seu dia é indicado que você faça essa técnica na sua casa, em todos os cômodos. Mas mais para tirar os lixinhos, os excessos e tudo mais. Agora, essa questão das roupas geralmente demora um pouco mais mesmo pra gente ir lá e separar roupas que a gente não tá usando e tudo mais. Mas é bom você sempre fazer isso, pelo menos de mês em mês, a cada 6 meses, enfim. Uma outra dica de destralhar dentro do quarto que também a gente pode conseguir fazer são as nossas maquiagens, cosméticos e tudo mais. Então, abre aquela gaveta ou aquela parte do seu guarda-roupa ou lá na penteadeira, pega tudo que está vencido, tudo que está quebrado ou que não serve mais ou que você não está usando, separa e mantenha apenas aquilo que você realmente usa. De repente você comprou uma maquiagem que ela até custou um pouquinho caro, mas que de repente não ficou legal na sua pele, ou você não se deu muito bem, e tá lá, guardada. Você pode muito bem separar e doar para alguém, para alguma amiga, para algum parente que se dê bem com a maquiagem e tudo mais, porque com certeza essa maquiagem vai ser útil, ou esse cosmético vai ser muito útil para outra pessoa. E as outras coisas que tiverem vencido, tudo que tiver vencido, na verdade, pode separar e jogar fora, tá bom? Muita gente fala que não tem tempo para fazer essa técnica de destralhar em casa, porque trabalha muito tempo e tudo mais. Existe uma técnica que é o decluttering de 15 minutos, que é você marcar no seu celular um despertador para te lembrar, e aí você separa 15 minutos só para destralhar a casa, e depois você marca mais 15 minutos para um outro dia, de acordo com a disponibilidade do seu tempo. Um dos maiores benefícios para mim do minimalismo é você ter tempo para aquilo que realmente importa e ter tempo também para você. E também um outro benefício é a organização na sua casa, no seu ambiente de trabalho, porque quando você tem excesso de objetos, por exemplo, em cima de um rack, aquilo vai poluir o ambiente, além de acumular sujeira, e vai tomar muito mais seu tempo para fazer uma limpeza de cada objeto e também do rack. Dentro da casa e dentro de um ambiente de trabalho tem o benefício da organização e também da questão de limpeza, de mais leveza na casa e tudo mais. Você vai ficar impressionado quando você terminar de fazer essa técnica de destralhar, por exemplo, o seu quarto e ver a quantidade de lixo que foi tirado de lá de dentro e como que você vai ter muito mais tempo livre depois que você limpar esse quarto. Então nós vamos poder dizer que você também vai ter tempo para falar com Deus, orar, estudar a palavra, porque muita gente fala que não tem tempo para Deus, né? Ou que não tem tempo para orar, ou não tem tempo para ler a Bíblia, porque trabalha muito, porque chega tarde. E na verdade isso também vai trazer esse benefício para esse lado. O minimalismo não serve só para as coisas materiais, mas também para muitas outras coisas da nossa vida. Então vamos supor que além de você dar uma limpeza geral no seu armário, você vai dar uma limpeza geral na sua agenda, nos seus compromissos, no seu calendário. Se você fizer tudo isso, o seu corpo vai agradecer. Então eu tive a sensação de mais leveza na minha casa e na minha mente também, porque isso meio que elimina o estresse, sabe? Quando você não vê muito excesso, quando você não vê muita bagunça, muitas coisas inúteis e que só te sobrecarregam são eliminadas da sua vida, você sente essa leveza quando a gente não está estressado, está bem descansado. Isso estimula a nossa criatividade, e quando a gente está com a criatividade a mil, a gente tem muito mais disposição para fazer as coisas e a gente é muito mais produtivo. E o minimalismo também traz economia, né? Porque você vai deixar de gastar com coisas em excesso e aí automaticamente você vai ter um dinheiro extra guardado. Então o conselho que eu dou para vocês é que
não acumule coisas dentro da sua casa, não faça da sua casa um depósito. Tem uma frase que Leandro Carnal falou em um vídeo que eu vi: não temos que viver num depósito, a gente tem que viver em um lar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas sejam muito úteis aí para quem quer começar a praticar o minimalismo. Não precisa ser da forma mais difícil, indo lá naquela sua coleção de bolsas super caras e tudo mais, ou que você custou muito para juntar, mas começa devagar, aos poucos, para você também ir se analisando nessa situação e ver como que você se sente. No nosso caso aqui em casa era realmente algo que a gente precisava, porque a gente tinha mesmo o costume de acumular muitas coisas e isso estava prejudicando o nosso casamento. Então eu orei a Deus assim para que Ele me desse uma estratégia, para que Ele me desse força para conseguir me desapegar de muitas coisas, que era algo que realmente nos prejudicava. E a gente vivia estressado com muitas coisas bobas, assim, a gente brigava às vezes por coisas inúteis, tipo coisas de rotina da casa, coisas de organização. Então, com a ajuda do nosso Deus, a gente conseguiu identificar realmente o que estava nos prejudicando. Foi aí que eu descobri o minimalismo sem querer e a gente viu que seria algo muito bom para nossa vida e que ia nos agregar em muita coisa. Então eu espero que seja muito útil aí para vocês. Eu vou fazer um próximo vídeo aí sobre o minimalismo na vida, que hoje eu falei sobre o minimalismo em casa, no seu ambiente de trabalho, mas no próximo eu quero falar um pouco sobre o minimalismo na vida. Se vocês gostaram da ideia, se vocês quiserem que eu fale sobre outro tema, deixa aqui nos comentários e me fala aí o que vocês acharam, o que vocês sugerem, tá bom? Então eu espero vocês até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e dar um like aqui embaixo se você gostou. Beijos, beijos e até lá!